Oi, gente! Finalmente voltei aqui para fazer vídeo para vocês. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre as formas de se atuar na estética, porque isso é algo que eu vejo que gera muita dúvida. Eu tive muita dúvida quando eu entrei na área e não sabia como eu vou começar a atuar. Isso que eu tô falando é de forma financeira. Como a gente vai fazer para fazer os acordos financeiros e tudo mais, como vai funcionar isso. Então, eu separei aqui para vocês as formas que existem e o que eu acho mais vantajoso, o que eu posso aconselhar vocês para quem está começando e para quem já está aí mais na linha há algum tempo, mas vamos lá então. Eu vejo que existem 3 formas da gente atuar. Existe a forma de parceria, que é por meio de percentual. Existe a forma de aluguel, que você aluga uma sala. E existe a forma de contrato, ou seja, de carteira de trabalho assinada. Então, eu vou começar falando sobre o contrato. Contrato de carteira assinada, de CLT normal, como você entra para uma empresa. Sinceramente, eu não acho muita vantagem. Gente, vocês viram aqui, né, que eu tô com um brinco e o outro sem. Maluquices de quem trabalha nessa área, fica meio doido. Vou botar o cabelo aqui pra esconder. Então, eu acho que pra quem trabalha resolve trabalhar nessa pegada de empresa, é legal para quem não quer ter dor de cabeça no sentido de comprar insumo, de acompanhar, ter o paciente lá te mandando o WhatsApp, não quer ter muita dor de cabeça, não quer pensar em contabilidade, não quer pensar em nada, quer entrar para uma empresa, ser contratado e ponto, receber seu salário no fim do mês. Eu, Amanda, não curto essa parte porque nunca foi minha intenção. Se eu tivesse que continuar trabalhando de carteira assinada para alguma empresa, eu não teria investido na minha pós, que todos nós sabemos aqui que não é barata, e investido em tantos cursos, em tantas coisas, para ser contratada por uma empresa e ganhar o mesmo que eu ganhava numa drogaria. Porque até onde eu procurei essas vagas de emprego, é isso que eles oferecem, é o piso salarial de um farmacêutico, que no Rio de Janeiro está numa média de 3 mil, e no máximo uma comissão, mas é cheio de condições para ganhar essa comissão, e no fim das contas o teu salário vai ficar muito parecido com o que você pode ganhar numa drogaria, num hospital, e ainda assim você vai ter investido num curso caro e tudo mais. Então, para mim, eu não acho vantagem, mas para quem está começando, de repente seja interessante para poder ganhar uma experiência, né? Aí é uma jogada legal, mas pode ser que eles não aceitem, que você não tenha muita experiência, porque eles ainda pedem isso, né? Eles querem você e querem você com experiência. Então, se te aceitarem sem nenhuma experiência, é legal você fazer ali, ficar uns 6 meses para pegar a mão das técnicas, você vai estar fazendo uma troca nessa empresa. Então, nesse sentido é legal, mas não, para mim não é um negócio legal para você continuar pelo resto da vida. Segunda forma que você pode fazer, e aí eu acho legal desmembrar, que é o aluguel. Você pode alugar uma sala em tempo integral, que é o que eu faço hoje. Eu tenho a minha sala. Ou você pode alugar uma sala por hora, que é o chamado coworking. Qual a minha opinião sobre isso? Alugar uma sala em horário integral, para quem está começando, não é legal, porque você não tem uma cartela de clientes, você não tem nome no mercado ainda. Então, você não é viável para você ter custos fixos muito altos, porque acaba que o custo fixo vai ficar alto, você tem que pagar a luz, você tem que pagar aluguel, você vai ter que ter uma secretária, até dá para abrir mão de uma secretária, dá, mas você vai ter o IPTU, você vai ter conta de água, enfim, e fora os outros gastos que você vai tendo para manter a sua sala. Vai ter que mobiliar, enfim, você vai ter que ter toda aquela estrutura física para manter, e o custo fixo fica muito alto para quem não tem ainda uma cartela de clientes quase que fixo, porque eu vou falar isso em outro vídeo, mas na estética você vai, quando você é autônomo, né, de uma certa forma, você vai começar
tendo muitos altos e baixos, mas você vai chegar a um ponto onde você vai atingir uma estabilidade. Então, ó, vão ter meses muito bons, vão ter meses mais ou menos e vão ter meses estáveis, que você mantém um valor. Mas quando a gente está começando, é tudo muito por baixo. Então, ter uma sala em tempo integral iniciando, sinceramente, eu não acho vantagem, eu acho furada. Vai ser um pouco complicado para você, a não ser que você tenha bastante ajuda financeira, que não seja um empréstimo, porque aí dá no mesmo. Mas se sua família tem condições de bancar, você tem condições de bancar, até a hora que você realmente começar a ter lucro, que eu diria ali que você tem que esperar pelo menos de 6 meses a 1 ano para você conseguir ter um lucrinho. Então, não acho jogo. E a outra forma de você alugar é você fazer o aluguel por hora, que é o coworking. Eu acho muito interessante essa pegada. Inclusive, eu, antes de vir para esse consultório, eu trabalhava por coworking, onde você entra numa sala e se você atender por 1 hora, você vai pagar uma determinada quantia, se você atender 2 horas, outra quantia. E aí vai variar esse valor. Aqui no Rio, a gente vê variando de 30 a 40 reais essa média. A minha parceria era muito boa antes, eu pagava 20 reais. Era bem legal. Então, para mim, era interessante porque eu só tinha que pagar aquela hora, então, independente do procedimento que meu cliente fizesse, então, às vezes o lucro era muito legal, às vezes era mais ou menos, dependia muito do valor do que a pessoa pagava, mas, de uma maneira geral, era bem interessante e eu acho uma forma legal de se começar, só que a gente tem uma vírgula. Coworking tem vários, agora, para vários tipos de profissão, psicólogos, nutricionistas, enfim, nós da estética, nós dependemos de ter uma certa estrutura física, então a gente tem que ter maca, a gente tem que ter uma mesa para sentar e avaliar, a gente tem que ter a tua cadeira, a cadeira do paciente, a gente tem que ter um carrinho auxiliar para botar suas coisas. Nós da estética avançada, nós temos que ter o mínimo de material, mas não é tão obrigada a ter aparelhos. Eu, particularmente, não comecei com aparelhos, até hoje eu não tenho aparelhos que eu seja extremamente dependente para atuar. Então, tem que ter um mínimo de estrutura física para te atender. E aí você tem que procurar esse tipo de espaço. Agora, se for um espaço onde você vai ter que investir para montar a estrutura física, no início, aí eu já não acho legal. Mas você consegue encontrar, pelo menos aqui no Rio é bem fácil, você consegue encontrar lugares com esse tipo de estrutura física e que deem esse tipo de oportunidade. Até mesmo, a minha sala mesmo, eu dou essa oportunidade a outros profissionais. Só que para mim não é aberto ao público em geral. É mais para pessoas que eu já tenho confiança e tudo mais, porque fica na minha própria sala, onde tem os materiais, coisas de valor, enfim. Mas é bem legal funcionar dessa forma, ter a estrutura física e você conseguir ali pagar só por hora. Então, para quem não tem uma clientela fixa, ainda, né, tá no início, seria interessante. E a outra forma que eu acho que é a mais famosa de se atuar nessa área é via parceria, que é por percentual. Existem algumas formas de se atuar e eu vou até falar como eu comecei. Eu comecei com a parceria de 40% pro espaço e 60% para mim. Eu entrando com todo o material e o espaço entrando com os descartáveis, que aí envolvia seringa, algodão, gaze, as coisas descartáveis. E eu com ácidos para fazer peeling, botox, eu entrava com o meu material de insumo. E essa foi minha primeira parceria. Isso era em cima do valor bruto. O espaço que passava cartão, o espaço que tinha toda essa parte de preocupação. Mas eu que agendava meu paciente, eu que captava, e enfim, né? Era um salão, era um segundo andar de salão, e lá, claro, tinha uma passagem legal de clientela, então dava para linkar as coisas, mas enfim, logo se percebeu que esse valor estava me dando prejuízo. Vamos supor, você cobra R$1.000 num Botox, você vai dar 40% para o espaço, você vai estar dando para eles R$400.
e você vai ficar com R$ 600. Você pagou, vamos supor, proporcional naquele Botox. Vamos supor, você que está iniciando vai comprar tudo com preço um pouquinho mais alto, que você não consegue comprar em quantidade. Então vamos supor que você gastou uns R$ 400 para fazer aquele Botox. Então sobra o quê? R$ 200 para você. Para quem está começando, é interessante, não é ruim, não é um número péssimo, porque você vai estar ganhando experiência, você vai estar aumentando seu portfólio, então nesse sentido vai ser legal. Mas você tem que tomar cuidado para isso não se alongar muito, porque futuramente isso vai te prejudicar. Você vai começar a ter prejuízo. E naquele dia você vai ter que dar um retorno para aquele paciente. Se tiver alguma intercorrência, aquele dinheiro que você ganhou em cima não vai ser bem baixo. Mas volto a dizer, para quem está começando, válido. Para mim foi muito válido. Eu fui começar a sentir que eu estava tendo prejuízo, depois você vai, é muito feeling, não tenta começar achando que você vai ter vários lucros ou com um olho muito grande de início, não dá para começar assim, você tem que começar também com consciência que isso vai mudar e tem que mudar. Eu não aconselho vocês já propuserem as empresas, os consultórios que vocês quiserem fazer parceria, eu não aconselho vocês já jogarem esse percentual. É um percentual que a gente acaba aceitando se alguém vier e der a oportunidade, foi a primeira oportunidade que aparecer e alguém oferecer para você, eu falo, se você não tiver outras oportunidades, eu falo para você aceitar. Agora, se você for conversar com alguma clínica, algum lugar assim, você já tem que sugerir ali para aquela clínica, sinceramente, você já tem que partir do 30-70, ou seja, você vai dar 30% dos teus ganhos para a clínica e ficar com 70%. E tudo isso é do bruto, tá, gente? Esquece o papo que você vai fazer conta do lucro, porque vai ficando tudo muito complexo para você fazer cálculo e não funciona, o negócio vai travar. Então, sempre do bruto. Eu acho interessante você começar com esse valor. Se você quiser jogar 80-20 para o Botox e o preenchimento somente, que você não vai começar fazendo fios, bioestimuladores, não é a hora, calma que pra frente que você começa a fazer isso. Mas de início você fazer um Botox, um preenchimento mais simples, então nesses procedimentos você pode combinar 80% para você e 20% para o espaço, e nos demais você pode botar 30 e 70. Então, um ponto importante que eu ressalto nisso, você começa nesse planejamento 70-30 com espaço, mas você sempre ser bem firme de que você está começando e tudo mais. E quando a sua cartela de clientes estiver maior, você tiver uma procura, a sua agenda começar a lotar, porque vai lotar, se você atuar bem, fizer tudo direitinho, ela vai lotar. Você tem que deixar claro para a clínica que você está atuando que esse percentual ele tem que ser alterado, ele tem que ser ajustado. Isso eu falo por experiência própria. Eu comecei, a segunda clínica que eu comecei a atuar, eu fiz essa combinação de 30-70, porque eu já tinha experiência da outra, de 40-60, que não era legal, e fui para essa com 30-70 e tinha esse negócio de 80-20 em Botox preenchimento. Só que depois de alguns anos eu não tinha mais a mesma cartela de clientes, eu já não tinha, o meu nome já estava construído, já tinha toda uma diferença. E aí, como é que ia fazer? Tinha que reajustar o percentual e eu me vi numa situação chata. Então não traga essa situação chata para você, seja claro com a clínica. Olha, tudo bem, você vai estar começando, você vai ficar quietinho, vai aceitar as coisas, só que você vai se empenhar para crescer. E conforme você for crescendo, você vai ter que ser firme, sentar com o dono da clínica e falar, olha, eu tenho, sempre com tudo muito anotado, eu aumentei em tantos por cento o meu atendimento, então eu aumentei em tantos por cento o rendimento da clínica. Pautado nisso, a gente precisa reajustar esse percentual, porque eu estou começando a ter um prejuízo, então a gente precisa modificar isso. Tudo é uma conversa, né, gente? Mas eu acho que é um número legal. E quando
você tiver num nível legal de atendimento, uma cartela legal, você pode passar todos os procedimentos para 80/20, que eu acho que é um valor muito justo, tanto para você quanto para a clínica. Sinceramente, eu vendo de um olhar profissional, eu acho justo, e também vendo do meu olhar de empresária, eu também acho bem justo. Só mais algumas coisinhas para vocês prestarem atenção, que eu não vou discorrer muito nesse vídeo, eu posso falar num outro, mas sempre prestem atenção no valor de máquina. Então, quando eu faço parceria, eu primeiro tiro o valor da máquina para depois dar o percentual, senão você acaba tendo muito prejuízo. Então, vamos supor, se a sua máquina cobrou 10% de taxa e você passou R$100, você vai fazer o que com a clínica? Você vai pegar esses R$100, tirar os 10% da máquina, então 100 menos 10%, que vai dar 90. Desses 90 que você vai tirar os seus 70 e os 30 da clínica. Deu para entender? Quem está começando, provavelmente vai começar como pessoa física, e eu aconselho começar assim, espera pelo menos uns 6 meses para você montar a empresa. Eu esperei 2 anos para eu montar a empresa. Fui sempre como pessoa física. Então, de início, você não vai ter um imposto de arrecadação. Até tem uma forma de fazer isso, tá? E vocês têm que conversar com o contador. Posso até fazer uma live com o meu contador para explicar melhor para vocês. Mas depois que eu abri a empresa, eu comecei a ter uma taxa também de nota fiscal. Então, essa taxa, tudo que era taxa, eu primeiro tiro para depois tirar o valor da parceria. Então, isso é uma coisa que eu posso falar em outro vídeo, mas para vocês sempre prestarem atenção. Nunca dar o valor da empresa, da clínica, pagar eles primeiro e depois tirar a taxa, que aí você vai ter prejuízo, beleza? Mas, e uma última forma que tem de parceria que eu vejo pouco, mas acontece, é da clínica dar todo o insumo, tudo, e você só entrar com a sua mão de obra. Então, nesse caso, é interessante você cobrar 60% do valor do procedimento, porque ali muita gente fala em meio a meio. Não considero meio a meio, porque apesar de eles estarem dando material e o espaço físico, você está dando a sua mão de obra e o seu conhecimento, que é riquíssimo. É uma coisa que é bem valiosa, a gente investe muito para receber, é o seu diferencial. A clínica, você pode construir a sua, um profissional, você vai ter que encontrar alguém que estudou aqueles anos, estar habilitado. Então, eu acho bem justo também entrar com um 60/40. Tem algumas peculiaridades para, de repente, um botox, um preenchimento, pode ser que a clínica cobre de 50%, algo assim, porque aí investiu mais, mas aí são coisas a conversar, mas é bem difícil encontrar esse modo. Gente, essas são as formas principais que vocês vão começar a atuar nessa área. Então, sinceramente, eu aconselho vocês ou a ver um coworking, um aluguel por hora de sala, e para mim, o principal para você começar seria interessante você ver uma parceria, porque a parceria é interessante que eles vão trazer clientes para vocês também, sempre vai ter essa troca. Quando a gente vai num coworking, você tem que captar tudo sozinho e é mais difícil. Então, comece com parceria, quando começar a atender ali alguém, já começa a ver uma sala para você alugar por hora, e aí você vai vendo mais à frente, aí eu acho que é o caso de você mexer no percentual da clínica e até você chegar ao ponto de poder alugar o seu, que não é algo impossível. Eu demorei 3 anos para conseguir ter o meu espaço, que eu acho que não foi muito tempo. Eu acho que eu consegui dentro de um tempo bacana e é bem legal quando a gente consegue. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha para mim, compartilhem com seus outros colegas farmacêuticos estetas. E me deem sugestões de mais vídeos aqui, se vocês ficaram com alguma dúvida, me falem, tá bom, gente? Tchau, tchau!